Olá! Esse vídeo será baseado nos conhecimentos do autor Nir Eyal. Então, bora começar. Nas palavras dele, uma descoberta muito interessante que fizemos foi que as distrações não são causadas pelos gatilhos externos. Na realidade, a maior parte das distrações que temos começa dentro de nós e não fora. A origem das distrações que todos nós temos vem dos gatilhos internos, os quais são representados por estados emocionais desconfortáveis que estamos sempre tentando escapar. Portanto, se quisermos responder à pergunta de Platão sobre por que nos distraímos e por que fazemos certas coisas que vão contra nossas melhores intenções, nós precisamos ir a um nível mais fundo até chegarmos aos princípios fundamentais do porquê fazemos qualquer coisa nessa vida. Ou seja, qual é a natureza da motivação humana? E quando chegamos a essa pergunta, a maioria das pessoas responderia alguma coisa parecida com recompensas e punições, ou seja, que o ser humano se move apenas para buscar o prazer e evitar a dor, o que inclusive foi denominado como o princípio do prazer pelo Freud. No entanto, neurologicamente falando, não é bem assim que funciona, pois nós não agimos para buscar o prazer e evitar a dor. Na realidade, nós agimos por apenas uma única razão, que é evitar desconforto. Alguns exemplos fisiológicos são os seguintes. Se você estiver para sair de casa e perceber que está frio lá fora, você sabe que será desconfortável sair sem um casaco, então você vai lá e coloca um. Da mesma forma, quando você entra em um ambiente e percebe que está muito quente e abafado, você sente desconforto e retira o casaco. Se você está com fome e começa a sentir um desconforto por estar de estômago vazio, você imediatamente caça algo para comer. Mas assim que se sente cheio, você para, senão começará a ficar desconfortável. Fisiologicamente, nós sentimos isso o tempo todo. É algo chamado de resposta homeostática. A questão é que as mesmas regras também se aplicam às sensações psicológicas. Portanto, quando você se sente sozinho, você vai lá e abre o Instagram. Quando se sente ansioso, você come um doce. Quando fica entediado, você verifica as notícias, o grupo do WhatsApp, o TikTok ou o que for. Tudo isso atende a essas sensações desconfortáveis. Isso significa que se todo o comportamento humano é motivado pelo desejo de evitar o desconforto, a ideia de gerenciamento de tempo significa na realidade gerenciamento de dor. Portanto, entender esse instinto primordial de evitar o desconforto é o passo mais importante de todos. Pois se não lidarmos com o fato de que estamos tentando escapar de uma sensação desconfortável quando nos distraímos, e se não aprendermos novos meios de lidar com esse desconforto, nós sempre seremos distraídos por uma coisa ou outra. Veja, em um estudo conduzido pelo pesquisador Timothy Wilson, os participantes foram conduzidos até uma sala vazia que basicamente só tinha duas coisas para fazer: ficar quieto com os próprios pensamentos ou apertar um botão e levar um choque elétrico. E por incrível que pareça, cerca de 60% dos homens e 20% das mulheres escolheram receber o choque, pois eles estavam tão desconfortáveis com o fato de não ter nada para fazer que eles acharam que levar um choque, por mais desconfortável que fosse, era melhor do que ficar entediado. É como se essas pessoas realmente precisassem sentir alguma coisa. E no fundo, nós realmente precisamos, pois a sensação de tédio é um instinto que nos impulsiona a buscar uma condição de vida melhor. É esse mesmo impulso que nos ajuda a desenvolver medicamentos que salvam vidas, que nos ajuda a inventar coisas novas e que nos ajudou a alcançar marcos extraordinários, como ir à Lua. Tudo isso vem desse desejo por mais. Portanto, eu não acho que a resposta para todos os nossos problemas seja passar a não querer ser, fazer ou ter mais. Na verdade, acredito que a resposta é direcionar esses gatilhos internos para conseguirmos tração e não distração. Olha só, você já se perguntou sobre o porquê não fazemos o que precisa ser feito mesmo já sabendo o que precisamos fazer? Isso é algo bastante intrigante, pois na era em que vivemos hoje, não há mais como dar a desculpa de que não sabemos o que fazer, pois qualquer informação que quisermos está apenas a um clique de distância da gente. Por exemplo, quem não sabe o básico do que precisa ser feito para emagrecer? Claro, muita gente pode não saber os detalhes profundos sobre o processo de emagrecimento, mas todos nós sabemos que comer um bolo de chocolate não vai nos ajudar a emagrecer tanto quanto um prato de salada. Mas não para por aí. Quem não sabe que, se quisermos melhorar nossos relacionamentos, nós precisamos estar totalmente presentes enquanto estivermos com as pessoas? Quem não sabe que, se quisermos nos dar bem no trabalho, nós precisamos fazer as tarefas que precisam ser feitas na melhor qualidade e no menor tempo possível? Todo mundo sabe disso. Então o problema não está na falta de instrução, pois o Google está ao alcance de qualquer um.
O real problema está em nossa falta de habilidade em evitar as distrações. Olha só, para se dar bem na vida, não basta só fazer as coisas certas, você também precisa evitar fazer as coisas erradas. Por exemplo, eu já vi muitas pessoas assim. Elas chegam no trabalho e dizem que vão arrebentar, que vão ser produtivas e que vão focar como um raio laser para terminar um projeto importante. Mas só depois de verificar o e-mail ali rapidinho, só depois de discutir um assunto com um colega ou só depois de verificar uns relatórios. E assim, 45 minutos se passam e elas ainda nem começaram a fazer o que pretendiam quando chegaram lá. O que elas fizeram na realidade foi gastar tempo com coisas que eu chamo de pseudo-trabalho, ou seja, coisas que aparentam ser importantes, mas que não produzem praticamente nenhum resultado. Então, se você planeja fazer algo importante no seu trabalho, mas quando chega lá passa a fazer coisas menos importantes, isso é tão distrativo quanto qualquer outra coisa. Portanto, tudo aquilo que te interrompe de fazer o que planejou é uma distração. E toda distração consistente faz com que você crie o hábito de priorizar o que é mais fácil, não o que é mais importante. É interessante notar que nós vivemos num mundo onde a tecnologia é algo onipresente e muito persuasiva. E isso não está errado, pois nós queremos que ela seja persuasiva para que possamos engajar os clientes em nossos produtos, já que é muito fácil se distrair. Por outro lado, muitas pessoas dizem que a tecnologia está acabando com nossos cérebros e nos tornando viciados, mas essa afirmação não é provada cientificamente, pois se pararmos para pensar por um minuto, veremos que existem muitas coisas por aí que são potencialmente tão viciantes quanto ela e que não viciam todo mundo. Por exemplo, muita gente toma uma taça de vinho depois da janta, mas pouquíssimas delas são alcoólatras. Da mesma forma, muita gente consome ou faz várias coisas potencialmente viciantes uma vez ou outra e nunca se tornam viciadas. Então sim, algumas pessoas realmente se tornam viciadas em tecnologia, pois assim como qualquer coisa que alivie uma dor, ela também é potencialmente viciante. Mas o maior problema está em comprarmos essa ideia de que a tecnologia está sequestrando nossos cérebros, de que ela está nos viciando e de que ela vai acabar com a cabeça dos nossos filhos através dos jogos, pois isso nos leva ao que é conhecido como desamparo aprendido, que basicamente se trata de uma condição onde passamos a acreditar que, já que não há nada que possamos fazer, para que tentar? E aí sim, quando internalizamos isso, essas tecnologias realmente passam a nos persuadir de maneiras negativas, mas não por causa de suas próprias funções, mas por causa da crença que criamos sobre elas. Veja, quando falamos em abandonar maus hábitos ou vícios, há uma coisa que muitas pessoas fazem e que costuma não funcionar muito bem, que é se abster de forma estrita. O que basicamente significa se dizer que não vai fazer aquilo de novo e simplesmente parar de fazer com a força de vontade. Mas acontece que, para muitos comportamentos, essa abstinência estrita acaba se voltando contra nós, principalmente quando estamos falando de comportamentos muito difíceis de se evitar completamente. Por exemplo, se você está lutando contra o vício em drogas, talvez realmente consiga se abster completamente de uma substância que abusava, pois é pouco provável que ela apareça durante o seu dia como forma de gatilho para te tentar. Agora, e se o seu vício for comida? Como você vai se abster de comer se isso é algo que obrigatoriamente faz parte do dia de qualquer pessoa? Como se abster de tecnologia, sendo que é algo fundamental em nosso trabalho? Quer dizer, nós não podemos simplesmente ficar 30 dias sem abrir o e-mail se isso faz parte das tarefas do nosso trabalho, senão seremos despedidos. Além disso, as pesquisas mostram que, quando nos abstemos e dizemos não para algo, é quase como esticar um elástico, pois quando você puxa um elástico ao máximo e depois solta, ele não só volta para o ponto de partida, como também ultrapassa de forma oposta. O que significa que, ao se abster, você está puxando esse elástico cada vez mais, e no momento que recair, você provavelmente irá extrapolar. Outra coisa importante de se entender é que, quando nos abstemos de algo dia após dia, no momento em que finalmente cedermos ao desconforto e recairmos, a sensação de alívio que sentimos por ceder ao impulso e acabar com o desconforto é por si só prazerosa, o que acaba sendo um problema, pois essa é, por exemplo, uma das principais razões pelas quais os fumantes se tornam viciados em cigarro. Olha que interessante. Quando os fumantes estão conscientes sobre a experiência de fumar, eles não costumam considerar isso como algo realmente prazeroso. Na realidade, eles até acham nojento e fedorento, pois de fato não há nada inerentemente prazeroso nisso. A nicotina pode até te fazer sentir algumas sensações,
mas muitos fumantes dizem que ela não faz com que eles se sintam bem, apenas faz com que eles sintam alguma coisa. Então, o que os mantém fumando não é só o efeito fisiológico da nicotina, mas principalmente o fato de dizerem não para si mesmos várias e várias vezes até finalmente cederem e aliviarem esse desconforto da abstinência. Portanto, a abstinência estrita muitas vezes acaba dando errado para algumas pessoas. A explicação científica por trás disso é que sempre que cedemos após um período de abstinência estrita, onde contemos o impulso apenas com a força de vontade, nós programamos a nossa circuitaria neural para entender que, sempre que sentirmos o desconforto de querer fazer algo, mas nos segurar para não fazer, assim que finalmente cedermos e fizermos essa coisa, o prazer vai ser muito maior, pois aí será somado o prazer do comportamento em si com o prazer em evitar o desconforto de não fazer. Mas e aí, o que fazer então? Bom, em vez de simplesmente se dizer não, o que você pode fazer é aplicar a regra dos 10 minutos. Ela funciona assim. Você se diz que poderá ceder a qualquer distração que quiser, mas só após 10 minutos. É o que os neurocientistas chamam de surfar o impulso. E ela pode ser usada para qualquer coisa que você costuma se distrair ou para qualquer coisa que deseja parar de fazer. Quer seja o ato de verificar o e-mail na hora em que não deveria, ficar rolando o feed de uma rede social ou comer aquele pedaço de bolo que está em cima do balcão da cozinha. Quando se trata de qualquer estado emocional desconfortável, sabemos que nenhum deles duram para sempre. Claro, no momento em que estamos sentindo, eles realmente parecem que vão durar para sempre, mas isso é apenas uma tática que o cérebro usa para nos fazer agir a fim de saciar esse impulso, que, diga-se de passagem, é algo muito desconfortável e que ninguém gosta de sentir. Mas quando pensamos nisso racionalmente, vemos que as emoções são como ondas. Elas atingem um pico máximo e depois diminuem. E isso é incontrolável, mas o que está sob nosso controle é a possibilidade de surfarmos esses impulsos da mesma forma que um surfista surfa uma onda. O que eu particularmente gosto de fazer é o seguinte: eu pego meu celular, falo para ele definir um cronômetro de 10 minutos e o coloco de volta na mesa. E o meu desafio durante esses 10 minutos é simplesmente refletir sobre a sensação e falar comigo mesmo com a mesma compaixão que falaria com um grande amigo que estivesse enfrentando a mesma sensação. Mas o que geralmente acontece com muitas pessoas nesses momentos de impulsividade é que elas acabam caindo em uma dessas duas categorias, os acusadores ou os culpados. Os acusadores dizem: "Ah, foi meu celular que me distraiu, foi o Instagram que me fez recair, foi o fulano, foi a TV ou o que for." Já os culpados dizem: "Deve ter algo de errado comigo. Talvez eu não seja bom o suficiente para esse trabalho. Sou preguiçoso, tenho dificuldade em me concentrar." E assim eles vão trazendo argumentos para colocarem a culpa neles mesmos, causando assim vergonha e baixa autoestima. E adivinha só, todas essas coisas causam mais gatilhos internos, que no fim das contas os deixam mais propensos a procurar distrações e comportamentos que os ajudem a escapar desse estado emocional desconfortável. Bom, para evitar isso, em vez de seguir o exemplo anterior e se sentir desprezível, você tem que começar a se sentir curioso no momento do impulso. Funciona assim: durante 10 minutos você terá duas opções: parar de rebater o impulso e começar a refletir sobre ele com uma postura de curiosidade, ou então simplesmente voltar a fazer a tarefa que estava fazendo, tendo em mente que, dentro de apenas 10 minutos, você poderá ceder a essa distração e ver o seu e-mail, sua rede social, comer seu doce ou o que quiser. E na maioria das vezes o que acontece é que, ao se passarem 10 minutos, você perceberá que o impulso terá ido embora e você poderá seguir em frente. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.